Ei, você! Imagine um menino de apenas 8 anos perdendo a mãe de repente. Chocante, né? Bem-vindo ao canal Jornada da Mente Criativa. Essa é a história real de Charles Darwin, nascido em 1809, em Shrewsbury, na Inglaterra. O pai dele, Robert Waring Darwin, era um médico gigante, com quase 2 metros de altura e pesando 150 quilos. Ele sonhava que Charles seguisse a carreira médica, mas a mãe, Susanna Wedgwood, morreu de câncer de estômago, e o pequeno Charles mal se lembrava dela, apenas do seu vestido preto e da mesa de trabalho. Agora vamos falar de uma figura-chave, o avô, Erasmus Darwin. Esse homem era um verdadeiro visionário. Ele escreveu um livro chamado Zoonomia, lá em 1794, já falando sobre evolução e até sobre órgãos vestigiais, como os mamilos em homens. Ele era um inventor, criando designs de motores a hidrogênio e máquinas de cópia. Erasmus era tão respeitado que até recusou ser o médico pessoal do rei George III para fundar a Lunar Society, um clube secreto de cientistas, poetas e inventores. Um verdadeiro gênio. De volta a Charles, ele cresceu cercado por 4 irmãs incríveis, Marianne, Susan, Emily e Caroline, que o ensinou latim e francês em casa, e seu irmão mais velho, também chamado Erasmus. Aos 9 anos, a paixão pela natureza já era evidente. Ele colecionava tudo: conchas, minerais, pedras. Chegou a montar um laboratório de química com o irmão no galpão de ferramentas, e as viagens para a costa galesa eram um paraíso, mostrando a ele insetos e flores que ele nunca tinha visto antes. Na escola, ele não era o melhor aluno, mas sua curiosidade era insaciável. O tio ensinou a ele como funcionavam os barômetros, e essa paixão pelas ciências naturais só crescia. E aqui vai um fato impressionante. Cientistas, em 2025, descobriram um gene chamado MUC19, herdado dos denisovanos, que influenciou nossa evolução. Isso ecoa as ideias do avô Erasmus sobre como nos adaptamos ao longo do tempo. Incrível como tudo se conecta, não é? Apesar de se sentir frustrado com o baixo status da ciência na época, a saúde emocional de Darwin era forte. Ele mesmo contou que um dos seus maiores arrependimentos de infância foi ter sido cruel ao caçar pássaros, mas lembrou que nunca machucou seu cachorrinho. Essa sensibilidade precoce, essa conexão profunda com a natureza e o peso do legado de sua família estavam moldando, sem que ele soubesse, o homem que iria revolucionar a ciência para sempre. Essa foi só a ponta do iceberg da história de Darwin. A jornada dele está apenas começando e as aventuras que virão são ainda mais surpreendentes. Quer descobrir como um estudante mediano se tornou um dos maiores cientistas da história? Como a viagem no navio Beagle mudou tudo? Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Jornada da Mente Criativa, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder o próximo episódio. A gente se vê na próxima parte desta incrível jornada. Você sabia que Charles Darwin, o homem que revolucionaria a ciência, na verdade odiava a escola tradicional? Bem-vindos à segunda parte da nossa jornada pelos segredos de Darwin. Se você perdeu a primeira, é só voltar para ver de novo. Corre lá! Aos 9 anos de idade, o jovem Charles foi matriculado na escola do Reverendo G. Case. Era uma pequena escola unitarista e já ali, sua paixão pela natureza aflorava. Ele passava o tempo coletando todo tipo de tesouro natural, de conchas a insetos. Era o começo de tudo. Logo depois ele foi para a escola do Dr. Butler, em Shrewsbury. Era um internato a apenas 1 milha de distância de sua casa. Mas para um garoto apegado à família, essa distância parecia um oceano. Todas as noites, quando era possível, ele dava um jeito de correr para casa. Esse contato era vital para sua saúde mental, um refúgio do rígido ambiente escolar. Na escola, ele até tentou se interessar pelos clássicos. Lia os poetas da moda, como Lord Byron, e os grandes mestres, como Shakespeare. Mas, sinceramente, ele achava um tédio. Sua imaginação voava para muito mais longe.
Ele devorava livros sobre viagens, aventuras em terras exóticas e descobertas em continentes distantes. Seu coração já era de um explorador. E de onde vinha esse interesse científico todo? Estava no sangue. Seu irmão mais velho, Erasmus, tinha um laboratório de química montado no quintal de casa. Seu tio adorava mexer com barômetros e outros instrumentos meteorológicos. Pequenas viagens pela região de Gales revelavam uma fauna e flora completamente diferentes, aguçando ainda mais sua curiosidade. Darwin estava imerso em ciência, mesmo sem perceber. Apesar de tudo isso, seu desempenho na escola era medíocre. Seu pai, um médico respeitado, vivia preocupado, dizendo que ele não mostrava progresso e que não se importava com nada além de caçar e colecionar bichos. Para a sociedade da época, o estudo da natureza era visto como algo menor, quase uma perda de tempo para um futuro cavalheiro. Houve um episódio que o marcou profundamente. Ele adorava caçar pássaros, mas um dia, após abater uma ave, sentiu um remorso imenso. Aquela sensação de poder seguida de culpa foi uma lição. Ali nascia a empatia que, anos mais tarde, seria fundamental para entender a conexão entre todos os seres vivos. Ele aprendeu que cada vida importava. Com apenas 16 anos, seu pai o enviou para a Universidade de Edimburgo. O plano? Torná-lo médico, assim como ele. Mas Darwin detestou. As aulas eram teóricas e monótonas. A prática médica da época, com cirurgias brutais feitas sem anestesia, o deixava horrorizado. Ele simplesmente não conseguia assistir, mas nem tudo foi perdido. Em Edimburgo, ele frequentou a Plinian Society, um clube de estudantes naturalistas. Lá, ele conheceu o Dr. Robert Grant, um defensor das ideias de Lamarck sobre a evolução. Grant o levava em suas coletas na costa, mostrando um mundo de vida marinha que Darwin mal conhecia. Ele não chegou a apresentar seus próprios trabalhos lá, mas apenas ouvir aqueles debates já acendeu uma chama poderosa em sua mente. Após 2 anos de frustração, Darwin abandonou a medicina seguindo os passos de seu irmão. Seu pai ficou desesperado. Qual seria o futuro daquele rapaz? A sugestão então foi surpreendente: a carreira de clérigo. Ser um pároco rural lhe daria tempo livre e um salário estável para continuar suas coleções de história natural. Aos 19 anos, lá foi Darwin para a Universidade de Cambridge estudar teologia. Cambridge foi um divisor de águas. Lá, ele fez amigos que o influenciariam para sempre. Mas o mais importante foram seus mentores. O primeiro foi o professor John Stevens Henslow, um botânico brilhante. Foi Henslow quem percebeu o potencial de Darwin e, anos depois, o indicaria para a viagem que mudaria sua vida. O segundo foi Adam Sedgwick, um dos maiores geólogos da época. Em 1831, pouco antes de se formar, Darwin fez uma expedição geológica com Sedgwick ao norte do país de Gales. Foi ali que ele aprendeu a ler a história do mundo nas rochas, a entender o tempo profundo e as transformações da Terra. Essa habilidade seria absolutamente crucial para suas futuras descobertas. E aqui vai uma curiosidade incrível que conecta o passado ao futuro. Estudos recentes de 2025 estão investigando como genes antigos influenciaram a nossa capacidade de andar eretos. Isso ecoa as observações que Darwin fez quase 200 anos antes, ao analisar fósseis e pensar sobre a evolução da nossa própria espécie. A ciência que ele iniciou continua a revelar nossos segredos mais profundos. Toda essa jornada, desde o menino que odiava a escola até o jovem naturalista treinado pelos melhores de seu tempo, estava preparando o terreno. Cada livro lido, cada inseto coletado, cada debate ouvido e cada rocha analisada o estava moldando. Ele ainda não sabia, mas estava prestes a receber o convite mais épico de sua vida. Uma oportunidade que o levaria para o outro lado do mundo e o colocaria frente a frente com os maiores mistérios da existência. Quer saber como foi esse convite e o que aconteceu a seguir? Então não perca o próximo episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like para não ficar de fora. Obrigado por assistir e até a próxima. Você já imaginou como uma única carta, um único convite,
pode virar o seu mundo de cabeça para baixo? Pois é exatamente isso que aconteceu com Charles Darwin, e é aqui que nossa aventura começa de verdade. Bem-vindo à parte 3 da jornada que mudou a história da ciência para sempre. Vamos voltar um pouco. Imagine o jovem Darwin em Edimburgo, estudando medicina. Mas havia um problema. Ele não aguentava ver sangue. É sério, ele chegava a desmaiar durante as cirurgias. A faculdade era um tédio com professores ruins e quase nenhuma aula prática. Darwin queria colocar as mãos na massa, entender o mundo de perto. Foi lá que ele conheceu um sujeito chamado Robert Grant, um defensor das ideias evolucionistas de Lamarck. Essa amizade acendeu uma faísca em Darwin, mas depois de 2 anos ele não aguentou mais. Desistiu da medicina. O pai dele ficou furioso. Já que não vai ser médico, vai ser padre, ele decretou. E lá foi Darwin para Cambridge estudar teologia. Mas, entre uma aula e outra, o que ele fazia? Caçava besouros com os amigos. A paixão pela natureza era mais forte. Mesmo assim, ele se formou raspando, mas passou. A sorte dele foi ter conhecido 2 professores incríveis. O primeiro, John Henslow, um botânico que se tornou seu mentor. Eles faziam longas caminhadas discutindo de tudo: ciência, arte, filosofia. O segundo foi Adam Sedgwick, um geólogo que o levou para uma expedição em Gales em 1831. Ali, Darwin aprendeu geologia na prática, lendo as histórias escritas nas rochas. E então, em agosto daquele mesmo ano, a carta chegou. A carta que mudou tudo. Henslow o estava recomendando para uma viagem épica, uma expedição de 5 anos ao redor do mundo a bordo de um navio chamado HMS Beagle. O capitão, Robert Fitzroy, não queria apenas um naturalista. Ele queria um cavalheiro, alguém de sua classe social para ser seu companheiro e aliviar a solidão do comando. Mas adivinha? O pai de Darwin foi contra. Isso vai arruinar sua carreira na igreja, ele disse. Foi preciso que o tio de Darwin, Josiah Wedgwood, intervisse e convencesse o pai a deixá-lo ir. Ufa! Depois de alguns atrasos, em dezembro de 1831, o Beagle finalmente zarpou. Era um navio pequeno, um brig sloop da classe Cherokee, com apenas 10 canhões e 90 pés de comprimento. E o capitão Fitzroy, uma figura complexa, aristocrata descendente do rei Charles II, inteligentíssimo, mas com um temperamento explosivo. A relação dele com Darwin foi uma montanha russa. Eles chegaram a ter uma briga feia sobre a escravidão aqui no Brasil, que Darwin abominava. A discussão foi tão intensa que Darwin quase foi expulso do navio. Felizmente, eles se reconciliaram. A vida a bordo era uma rotina intensa, manhãs dedicadas à meteorologia. O resto do dia coletando e estudando espécimes. À noite, Darwin estudava francês para ler os trabalhos originais de Cuvier e Lamarck, e também espanhol, para conversar com as pessoas nos portos da América do Sul. Ele devorou livros que mudaram sua forma de ver o mundo. O mais importante foi o primeiro volume de Princípios de Geologia, de Charles Lyell, que defendia que a Terra era moldada por processos lentos e graduais ao longo de milhões de anos. Ele também se inspirou na narrativa pessoal do explorador Alexander von Humboldt, e aos domingos lia o clássico Paraíso Perdido de John Milton. Mas nem tudo era estudo. A viagem foi um inferno no começo. Darwin sofria de um enjoo terrível. Ele descreveu a travessia da Baía de Biscaia como um pesadelo. Mas mesmo passando mal, sua curiosidade era insaciável. Ele arrastava redes no oceano e ficava maravilhado com o plâncton, aqueles seres minúsculos e coloridos que brilhavam na água. Ele estava literalmente mergulhando em um universo novo. Hoje, graças ao projeto Darwin Online, sabemos que ele fez anotações em mais de 1.740 pontos de coleta diferentes. É uma quantidade absurda de dados. Uma curiosidade triste é que hoje, enquanto celebramos o legado de Darwin, algumas espécies que ele viu estão desaparecendo. O ornitorrinco, por exemplo, que tanto o fascinou, está extinto em alguns dos rios australianos que ele mesmo visitou. É um lembrete poderoso da nossa responsabilidade com o planeta. Naquele momento, no início da viagem, a ideia da seleção natural ainda não existia em sua mente.
Ela só começaria a tomar forma em 1838, depois de juntar todas as peças. Mas foi ali, no balanço do pequeno Beagle, em meio ao enjoo e à descoberta, que a maior revolução da biologia começou a ser escrita. Essa jornada épica estava apenas começando, e as observações que ele faria na América do Sul e, claro, nas Galápagos, iriam plantar as sementes de uma ideia que abalaria os alicerces do conhecimento humano. Quer saber o que ele descobriu? Então não perca o próximo episódio. Se você está gostando dessa viagem no tempo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Prenda o fôlego porque a jornada do Beagle está prestes a ficar selvagem. Janeiro de 1832. O navio ancora em Cabo Verde e Darwin, com os olhos arregalados, vê um mundo novo. Rochas vulcânicas escuras, pássaros que ele nunca tinha visto antes, e o mais chocante de tudo, uma faixa de lava com conchas marinhas. Como isso era possível? Naquele momento, uma ideia faiscou. A crosta da Terra não era estática. Ela se movia, se erguia, mas isso era só o começo. Um mês depois, o Beagle chega à Bahia, no Brasil. E que visão! Darwin escreveu: é um caos de deleite, uma explosão de vida, uma floresta tão densa e vibrante que parecia pulsar. Ele ficou maravilhado com a beleza selvagem, mas algo o horrorizou profundamente: a brutalidade da escravidão. Ele viu a crueldade com seus próprios olhos e escreveu em seu diário com o coração pesado: eu espero um dia ver uma grande revolta. Essa experiência moldou para sempre sua visão sobre a humanidade. No Rio de Janeiro, ele estabeleceu uma rotina em Botafogo. Um dia, ele saía para coletar espécimes mergulhando na mata. No outro, passava horas analisando, catalogando e desenhando cada detalhe do que encontrava. Mas ele não se contentava em ficar perto da costa. Darwin se embrenhou em expedições pelo interior, viajando centenas de quilômetros. E nessas viagens, ele enfrentou o inacreditável: morcegos vampiros que atacavam os cavalos durante a noite, vermes que brilhavam no escuro, iluminando o chão da floresta como pequenas estrelas, e até fungos luminosos que transformavam a noite em um espetáculo fantasmagórico. Cada passo era uma nova descoberta, uma nova peça no quebra-cabeça da vida. Você consegue imaginar a emoção de ver um mundo assim, totalmente novo e desconhecido? Mas a natureza não era o único perigo. Em julho, ao chegar em Montevidéu, no Uruguai, o Beagle navegou direto para o meio de uma revolução. O conflito entre Lavaleja e Rivera, uma briga pelo poder que explodiu logo após a independência do país em 1828. A tensão era tão alta que, ao chegar em Buenos Aires, o Beagle foi alvejado por um navio de guerra. Felizmente, o governador interveio e a situação foi resolvida. A América do Sul era um barril de pólvora e Darwin estava bem no meio dele. E aqui acontece um dos episódios mais controversos da viagem. O capitão Fitzroy havia levado para a Inglaterra, em uma viagem anterior, 4 nativos da Terra do Fogo. Isso mesmo, 4, não 3, como muitas histórias contam. Seu plano era civilizá-los e trazê-los de volta como missionários. Ele os devolveu com um monte de itens bizarros da cultura inglesa, como louças finas e chapéus. Darwin se opôs a essa ideia. Ele via aquilo como um experimento social cruel e fadado ao fracasso. Ele estava certo? Veremos o resultado disso mais tarde. A expedição seguiu para o sul, para a Patagônia. E lá, o desafio foi brutal. Frio extremo que cortava até os ossos, uma sede desesperadora em planícies áridas, nuvens de mosquitos que tornavam a vida insuportável e, o pior de tudo, o medo constante. Os guias locais viviam aterrorizados com os jaguares que rondavam os acampamentos à noite. Imagine o som de um rugido na escuridão total, a centenas de quilômetros da civilização. Era um teste constante de coragem. Mas foi em meio a esse perigo que Darwin fez uma das suas descobertas mais importantes. Ele começou a desenterrar fósseis, ossos enormes, de criaturas que ninguém jamais tinha visto. Um tatu do tamanho de um carro, uma preguiça gigante, maior que um urso. Aquilo era uma prova irrefutável de que espécies podiam desaparecer. A extinção era real.
Isso ia contra tudo o que a ciência e a religião da época pregavam, a ideia de uma criação perfeita e imutável. Darwin estava segurando em suas mãos a prova de que o mundo era muito mais antigo e muito mais dinâmico do que se imaginava. Os problemas não paravam. Uma nova revolução em Buenos Aires atrasou o retorno deles, forçando o Beagle a ficar na região. Para não perder tempo, Fitzroy decidiu fazer reparos no navio. Enquanto isso, Darwin organizou uma expedição para explorar o rio Santa Cruz, na esperança de cruzar a Patagônia e chegar à Cordilheira dos Andes. Mas a força da correnteza e a falta de suprimentos os forçaram a voltar. A expedição foi um fracasso. Ou será que foi? E aqui vai uma curiosidade triste e fascinante. Durante essas explorações, Darwin descreveu ter visto ornitorrincos, ou platípos, nadando nos rios. Notícias científicas recentes de 2025 confirmaram que essa espécie que ele observou hoje está completamente extinta exatamente nos rios que ele explorou. A sua jornada nos dá um registro de um mundo que já perdemos. Cada fóssil, cada animal estranho, cada perigo enfrentado era mais uma peça que se encaixava. Darwin ainda não tinha a teoria completa, mas a sua mente estava em ebulição. Ele estava questionando tudo. A ideia de que as espécies eram fixas estava desmoronando diante de seus olhos. A viagem estava longe de acabar. O terror dos jaguares e as revoluções eram apenas o aquecimento. O que esperava por ele nos Andes gelados e nas ilhas misteriosas de Galápagos iria mudar o mundo para sempre. Se você está tão fascinado quanto eu por essa aventura incrível, não se esqueça de deixar o seu like para apoiar nosso trabalho. E se inscreva no canal e ative o sininho, porque no próximo episódio vamos escalar os Andes com Darwin e desembarcar nas ilhas que guardavam o segredo final da evolução. Você não vai querer perder. Obrigado por assistir e até a próxima. Você acha que conhece Darwin? Pense de novo. A história que te contaram na escola não é nem a ponta do iceberg. Estamos prestes a embarcar numa jornada que vai além dos livros didáticos, revelando os segredos, as dúvidas e os momentos de pura genialidade que forjaram a teoria que mudou para sempre a forma como vemos a vida. Prepare-se, porque a verdadeira viagem do Beagle está prestes a ser desvendada. A aventura começa muito antes das famosas Galápagos. Imagine um jovem Charles Darwin, em maio de 1834, olhando para a imensidão do Oceano Pacífico a partir de Valparaíso, no Chile. A terra firme o chamava, e o que ele encontrou nos Andes seria o primeiro de muitos abalos em suas crenças. Ao escalar aquelas montanhas majestosas, uma observação simples, mas poderosa, o atingiu. A flora e a fauna mudavam drasticamente com a altitude. Por quê? Que força invisível esculpia a vida de forma tão diferente em ecossistemas tão próximos? Foi também nos Andes que o destino quase lhe pregou uma peça. Darwin adoeceu gravemente. Por muito tempo, acreditou-se que ele havia contraído a doença de Chagas. Mas pesquisas recentes apontam para outra direção, uma cardiomiopatia que o acompanharia pelo resto da vida. Mesmo debilitado, sua curiosidade era insaciável. Ao atingir 10.000 pés de altitude, ele escreveu em seu diário maravilhado que as camadas da Terra pareciam desenhos geológicos gigantescos, contando uma história muito mais antiga do que se imaginava. Com as energias renovadas, ele partiu numa expedição épica de 450 milhas rumo ao norte, coletando mais de 100 espécimes de plantas, insetos e animais. Cada um era uma peça de um quebra-cabeça que ele ainda não sabia que estava montando. Cada fóssil, cada flor exótica era uma pergunta gritando por uma resposta. Ele ainda não tinha a teoria, mas a natureza já estava lhe dando todas as pistas, e o maior conjunto de pistas ainda estava por vir, em um arquipélago isolado que se tornaria sinônimo de seu nome. Setembro de 1835. O Beagle ancora nas Ilhas Galápagos. Este não é um lugar comum. É um laboratório vivo da evolução. Darwin imediatamente notou algo estranho. A vida aqui, embora claramente aparentada com a da América do Sul, era diferente.
As famosas tartarugas gigantes, por exemplo. Os habitantes locais conseguiam dizer de qual ilha uma tartaruga vinha apenas olhando para o formato do seu casco. Como isso era possível? Porque cada ilha, tão próxima uma da outra, teria sua própria versão de uma mesma criatura. E então vieram os pássaros. Hoje os chamamos de tentilhões de Darwin, mas na época, para ele, eram apenas um amontoado confuso de aves. Ele observou, coletou e notou que seus bicos variavam enormemente. Alguns eram grossos e fortes, para quebrar sementes. Outros finos e delicados, para capturar insetos. Cada bico era uma ferramenta perfeitamente adaptada a um nicho específico. Mas aqui está o segredo chocante. Darwin não percebeu a importância disso imediatamente. Ele nem mesmo os classificou corretamente. A grande epifania só viria em 1837 de volta a Londres, quando o ornitólogo John Gould analisou seus espécimes e revelou que aqueles pássaros aparentemente tão diferentes eram todos variações de um mesmo grupo. Tentilhões. A mente de Darwin explodiu. Seriam essas apenas variedades ou seriam novas espécies em formação? Ele passou apenas 4 semanas nas Galápagos, mas aquelas semanas plantaram as sementes de uma revolução. A viagem continuou. No Natal ele estava na Nova Zelândia, elogiando o trabalho dos missionários, mas também observando com um olhar clínico como as doenças europeias dizimavam as populações locais que não tinham imunidade. A seleção natural em sua forma mais brutal acontecendo bem diante de seus olhos. Em janeiro de 1836, o Beagle chegou à Austrália. Outro choque. Ele encontrou mamíferos marsupiais como os cangurus, que ocupavam nichos ecológicos semelhantes aos dos mamíferos placentários em outras partes do mundo. Era como se a natureza tivesse chegado à mesma solução por caminhos evolutivos completamente diferentes. A dúvida estava instalada, corroendo a ideia de uma criação divina, única e imutável. Hoje, graças ao projeto Darwin Online, podemos espiar seus cadernos originais e ver os primeiros esboços da Árvore da Vida, um diagrama que se tornaria o ícone da biologia evolutiva. E a ciência não para. O Darwin Day de 2025 destacou novas pesquisas sobre um ornitorrinco extinto, mostrando como a linhagem desse animal peculiar é ainda mais complexa do que Darwin poderia sonhar. A evolução continua a nos surpreender, assim como surpreendeu aquele jovem naturalista. Enquanto o Beagle navegava de volta para casa, as reflexões de Darwin se aprofundavam. Ele havia visto a natureza em seu estado mais puro e intocado, mas também a brutalidade da luta pela sobrevivência. Ele concluiu que há mais na constituição do homem do que apenas seu corpo. Ele estava começando a entender que somos parte de uma teia da vida imensa e interconectada, moldada por forças naturais ao longo de eras. Em outubro de 1836, 5 anos depois de partir, Charles Darwin finalmente voltou para casa. Sua família o acolheu e até mesmo seu pai, que antes desaprovava sua carreira, finalmente aceitou seu filho como um respeitado naturalista. Mal sabiam eles que aquele jovem curioso com seus caixotes cheios de pedras, ossos e pássaros não trazia apenas souvenirs de uma longa viagem. Ele trazia consigo as sementes de uma ideia tão poderosa, tão radical, que abalaria os alicerces da ciência, da religião e da própria compreensão de quem somos. A teoria da evolução estava prestes a nascer. Obrigado por viajar conosco nesta jornada incrível. Se você ficou tão fascinado quanto eu pelos segredos de Darwin, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima! E então, a jornada épica do Beagle chega ao fim. Em outubro de 1836, depois de quase 5 anos longe, o navio finalmente atraca em Falmouth, na Inglaterra. Mas espere, antes de comemorar, Darwin e a tripulação enfrentam uma quarentena. Imagina a ansiedade. Tantos anos no mar para ficar preso a poucos metros de casa. Finalmente liberado, ele corre para Shrewsbury, para sua casa. O reencontro com a família é emocionante. Seu pai, antes cético sobre a viagem, agora está visivelmente impressionado.
O filho, que partiu como um jovem incerto, retornou como um naturalista experiente, com baús cheios não só de espécimes, mas de ideias que borbulhavam em sua mente. O mundo ainda não sabia, mas a semente da revolução já estava plantada. A calmaria do lar durou pouco. Darwin logo mergulhou em um ritmo frenético de trabalho entre Cambridge e a agitada Londres. Sua principal tarefa? Organizar e publicar as descobertas da viagem. Ele não fez isso sozinho. Inteligentemente, ele editou a monumental obra Zoologia da Viagem do Beagle, convidando os maiores especialistas da época para descrever os animais que ele coletou. Era a prova social em ação, o nome de Darwin associado aos gigantes da ciência. Mas ele não parou por aí. Sua mente geológica, afiada pelas observações na América do Sul, deu frutos em uma trilogia de livros impressionantes. Primeiro, sobre os recifes de coral, em 1842, onde ele propôs sua engenhosa teoria da subsidência. Depois, ilhas vulcânicas, em 1844, e, finalmente, observações geológicas sobre a América do Sul, em 1846. Cada livro solidificava sua reputação como um cientista de primeira linha. Enquanto publicava, Darwin cultivava amizades que mudariam sua vida. Ele finalmente conheceu seu herói intelectual, o geólogo Charles Lyell. Lembra dele? O cara do uniformitarismo, a ideia de que a Terra foi moldada por processos lentos e graduais. Essa amizade se aprofundou em mais de 400 cartas trocadas, com Lyell se tornando um mentor e confidente crucial. Outro encontro fundamental foi com o jovem botânico Joseph Hooker. Eles se tornaram amigos inseparáveis, trocando mais de 1.200 cartas ao longo da vida. Hooker seria uma das primeiras pessoas no mundo a ouvir sobre a teoria mais perigosa e revolucionária de Darwin. Ele era a caixa de ressonância, o crítico e o maior apoiador. E então, o momento da epifania. Aquele estalo que muda tudo. Em março de 1837, Darwin levou seus espécimes de pássaros das Galápagos para o renomado ornitólogo John Gould. Ele esperava que fossem variedades de Melrose e outros pássaros. Mas a análise de Gould foi um choque. Aqueles pássaros eram, na verdade, todos espécies distintas de tentilhões, encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Foi um soco no estômago de Darwin. Pássaros tão parecidos, mas diferentes, cada um adaptado à sua própria ilha. Como isso era possível? A resposta só podia ser uma, e era uma heresia na época. As espécies não eram fixas. Elas mudavam, elas evoluíam. Naquele momento, a ideia da transmutação das espécies deixou de ser uma suspeita e se tornou uma convicção. Com a mente em chamas, em julho de 1837, Darwin abriu um novo caderno, o Caderno B, e nele ele desenhou um esboço simples, mas que se tornaria o ícone de toda a biologia moderna. Uma árvore da vida, com galhos se ramificando, mostrando como todas as formas de vida poderiam estar conectadas a um ancestral comum. Foi o nascimento visual da teoria da evolução. Mas ainda faltava uma peça. Como essa mudança acontecia? Qual era o mecanismo? A resposta veio de um lugar inesperado. Em setembro de 1838, Darwin leu por acaso um ensaio do economista Thomas Malthus sobre populações. Malthus argumentava que as populações humanas crescem mais rápido que os recursos, levando a uma inevitável luta pela existência. E foi aí que tudo se encaixou. A luz se acendeu. Darwin percebeu que essa luta não acontecia apenas com humanos, mas com todos os seres vivos na natureza. A cada geração, nascem mais indivíduos do que os que podem sobreviver. Mas quais sobrevivem? Aqueles que, por acaso, possuem alguma pequena variação que lhes dá uma vantagem. Uma visão um pouco mais nítida, uma corrida um pouco mais rápida, uma camuflagem um pouco melhor. Essa era a seleção natural. Não uma força consciente, mas um processo cego e automático. Variações aleatórias surgem, o ambiente seleciona as mais aptas. E ao longo de milhões de anos, essas pequenas mudanças se acumulam,
levando à formação de novas espécies. A ancestralidade comum, os fósseis que ele viu, tudo fazia sentido agora. É incrível pensar como essa ideia continua relevante. Pesquisas recentes, por exemplo, mostram como genes herdados dos denisovanos, antigos parentes humanos, ajudaram populações modernas a se adaptar a grandes altitudes. É a evolução de Darwin acontecendo em nosso próprio DNA. Tudo está conectado. A visão dinâmica de Lyell sobre a geologia deu a Darwin o tempo profundo necessário para sua teoria, e a leitura de Malthus deu a ele o mecanismo. Estava tudo lá, uma tempestade de ideias que iria em breve abalar o mundo para sempre. Obrigado por me acompanhar nesta jornada incrível pelas ideias de Darwin. Se você está tão fascinado quanto eu, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo episódio. Até lá! Imagine um cientista que, antes de mudar o mundo, teve que resolver um problema muito mais pessoal: casar ou não. Esse era Charles Darwin em 1838. Ele fez uma lista de prós e contras. Prós: uma companheira constante, melhor que um cachorro, alguém para cuidar da casa. Contras: menos dinheiro para livros e a terrível perda de tempo. O amor venceu. Em 1839, ele casou com sua prima, Emma Wedgwood. Juntos, eles transformaram a Down House, em Kent, num santuário de ciência e família. Mas a vida de Darwin não foi um conto de fadas. Ele e Emma tiveram 10 filhos. William, o mais velho, tornou-se cobaia para os estudos de Darwin sobre emoções infantis. Mas a maior dor veio em 1851, com a morte de sua amada filha Annie, aos 10 anos. Esse trauma abalou profundamente a fé de Darwin e o marcou para sempre. Apesar disso, ele era um pai incrivelmente amoroso e à frente de seu tempo, incentivando a liberdade e a curiosidade dos filhos, deixando-os correr soltos pela propriedade. Enquanto sua família crescia, a saúde de Darwin piorava. Ele sofria de fadiga crônica, dores de estômago e desmaios misteriosos. Hoje, alguns pesquisadores acreditam que ele poderia ter uma cardiomiopatia, uma doença cardíaca. Essa fragilidade o tornou recluso. Por mais de 20 anos, ele guardou sua teoria revolucionária para si mesmo, obcecado em coletar mais e mais evidências. Ele era seu crítico mais severo, sempre com medo de estar errado, mas o tempo estava se esgotando. Em 1858, um terremoto abalou o mundo de Darwin. Uma carta chegou da Malásia. Era de um jovem naturalista chamado Alfred Russel Wallace. Dentro dela, uma teoria da evolução por seleção natural, idêntica à de Darwin. Você consegue imaginar o choque? Darwin estava prestes a perder a primazia de sua vida de trabalho. Seus amigos, desesperados, organizaram a apresentação de um artigo conjunto na Linnean Society de Londres. A reação? Quase nenhuma. O mundo ainda não estava pronto. A pressão era imensa. Darwin precisava publicar, e rápido. Em apenas 13 meses, ele condensou 2 décadas de pesquisa num livro. Em novembro de 1859, A Origem das Espécies chegou às livrarias. O resultado? Esgotou no primeiro dia. O livro era um sucesso de vendas, mas também o estopim da maior controvérsia científica da história. Darwin havia lançado a bomba e agora o mundo inteiro assistia à explosão. Mas o que convenceu Darwin de que a variação era real? A resposta está num animal bem pequeno e, digamos, um pouco chato: as cracas. Por 8 longos anos, de 1846 a 1854, ele dissecou e catalogou milhares delas. Esse trabalho monumental provou que, mesmo dentro de uma única espécie, a variação é a regra, não a exceção. Foi o alicerce microscópico para sua grande teoria. A paciência de Darwin era, de fato, sobre-humana. Depois das cracas, ele se voltou para algo mais familiar: pombos. Em seu livro de 1868, A Variação de Animais e Plantas, sob domesticação, ele usou os criadores de pombos para mostrar a seleção artificial em ação. Se humanos podiam criar raças tão diferentes em poucas gerações, o que a natureza não poderia fazer ao longo de milhões de anos? Era um argumento genial, usando um exemplo que todos podiam entender
para explicar uma ideia que mudaria tudo. Mas a questão que todos queriam saber era: e nós? Onde os humanos se encaixavam nisso? Em 1871, Darwin finalmente respondeu em A Descendência do Homem. Ele argumentou que os humanos evoluíram de um primata ancestral na África. Ele apontou para evidências como a nossa cauda embrionária e as emoções que compartilhamos com outros animais. Foi um escândalo. A ideia de que éramos apenas mais um animal era um insulto para muitos. A reação foi imediata e furiosa. Caricaturas mostravam Darwin com corpo de macaco. Cientistas rivais como Richard Owen o atacaram. Líderes religiosos, como o bispo Wilberforce, o ridicularizaram. O debate mais famoso aconteceu em Oxford, em 1860, onde o biólogo Thomas Huxley, apelidado de o Bulldog de Darwin, defendeu ferozmente a teoria. A batalha pela alma da ciência havia começado e as linhas de combate estavam traçadas. A teoria de Darwin cruzou fronteiras. Nos Estados Unidos, gerou debates acalorados que continuam até hoje. Na Alemanha, o biólogo Ernst Haeckel se tornou um de seus maiores divulgadores. Até mesmo na Rússia, a teoria encontrou um terreno fértil. Curiosamente, Karl Marx ficou tão impressionado que quis dedicar seu livro O Capital a Darwin, que educadamente recusou a oferta, querendo evitar ainda mais controvérsia. Darwin já tinha inimigos suficientes. O legado de Darwin é tão vasto que continua a evoluir. Uma curiosidade: uma estátua de Darwin na União Soviética foi discretamente removida após a queda do regime em 1991. E um fato incrível para o futuro: pesquisadores preveem que em 2025, um gene recém-descoberto, o MUC19, vai redefinir nossa compreensão sobre a evolução da saliva em primatas, reforçando as ideias de Darwin. Até mesmo a inteligência artificial evolutiva, que cria soluções inovadoras, se baseia nos seus princípios. O humilde naturalista do século XIX continua a moldar o século XXI. Gostou de desvendar esses segredos? A jornada de Darwin é uma prova de que a curiosidade e a coragem podem literalmente mudar o mundo. Se você quer continuar explorando as ideias mais revolucionárias da história, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nosso próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima. Chegamos ao grande final. Bem-vindo à 8ª e última parte da nossa jornada pelos segredos de Darwin. Prepara-se, porque o legado dele vai muito além do que você imagina. Depois da origem das espécies, a mente de Darwin não parou. Ele mergulhou fundo na alma humana. Em 1872, ele publicou A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, um livro revolucionário. Ele observou bebês, visitou asilos e trocou cartas com pessoas do mundo todo para provar algo chocante para a época. As nossas expressões de alegria, tristeza e raiva são universais. Elas são uma herança dos nossos ancestrais, conectando toda a humanidade. Você já parou para pensar que o seu sorriso tem uma história de milhões de anos? Mas Darwin não olhava apenas para os animais. Ele era fascinado pelas plantas. Você sabia que ele dedicou anos a estudar orquídeas? Ele descobriu os mecanismos incríveis da polinização cruzada, mostrando como as flores evoluíram em uma dança perfeita com os insetos para garantir sua sobrevivência. Ele provou que a natureza não desperdiça nada, cada cor, cada formato tem um propósito. E não para por aí. Ele investigou plantas carnívoras e trepadeiras, revelando a complexidade e a engenhosidade do mundo vegetal. Um universo de estratégias silenciosas acontecendo bem debaixo do nosso nariz. E agora, o segredo mais bizarro e surpreendente de todos. Em 1881, seu último livro não foi sobre macacos ou pássaros. Foi sobre minhocas. Sim, minhocas. Durante 40 anos em seu jardim na Down House, Darwin conduziu experimentos meticulosos. Ele colocava pedras no gramado e media, ano após ano, o quanto elas afundavam. E a conclusão? As minhocas, esses seres humildes, são as maiores engenheiras do planeta. Elas aram o solo, reciclam nutrientes e, ao longo de séculos, são capazes de literalmente enterrar estruturas antigas.
Darwin calculou que as ruínas de Stonehenge estão afundando lentamente por causa da ação incansável das minhocas. Quem diria que a criatura mais modesta do jardim teria um poder tão monumental? Infelizmente, a saúde de Darwin, que sempre foi frágil, começou a piorar drasticamente. Ele sofria com problemas cardíacos severos, mas mesmo em seus últimos dias, sua curiosidade não diminuiu. Em abril de 1882, o mundo perdeu um de seus maiores gênios. A nação britânica, reconhecendo sua imensa contribuição, concedeu-lhe uma honra reservada a reis e heróis. Charles Darwin foi enterrado na abadia de Westminster, ao lado de outro gigante da ciência, Sir Isaac Newton. Um final simbólico para um homem que, assim como Newton, mudou para sempre a nossa forma de ver o universo. Então, qual é o legado eterno de Darwin? Ele não é apenas o pai da biologia evolutiva. Sua influência moldou a geologia, a paleontologia, a psicologia e até a computação. Programas de inteligência artificial hoje usam algoritmos evolutivos inspirados diretamente em seus princípios de seleção natural. Ele nos deu as ferramentas para entender de onde viemos, nos conectou a todas as formas de vida e nos ensinou o valor da observação paciente e da humildade intelectual. O mundo moderno, com seus avanços em medicina, genética e ecologia, foi construído sobre as fundações que ele estabeleceu. Isso nos leva a uma pergunta que ecoa até hoje. Darwin merece todo o crédito pela teoria da evolução? E Alfred Russel Wallace, o naturalista que, de forma independente, chegou às mesmas conclusões. Seria Wallace uma vítima da história, ofuscado pela fama de Darwin? A verdade é que a ciência raramente é obra de um único gênio. Wallace foi fundamental, e a carta que ele enviou a Darwin em 1858 foi o catalisador que finalmente empurrou Darwin para publicar sua obra-prima. Eles compartilharam o palco inicialmente, mas foi a profundidade e a quantidade de evidências de Darwin que consolidaram a teoria. E o legado continua a evoluir. Sabia que, em comemoração ao Dia de Darwin, cientistas descobriram fósseis de um ornitorrinco gigante nos mesmos rios australianos que Darwin explorou? Uma descoberta de 2025 que ele adoraria ter conhecido. E mais uma curiosidade. A neurociência moderna usa as ideias de Darwin sobre emoções e instintos para entender a motivação humana, o que nos impulsiona a buscar metas e a formar laços. Sua influência está em toda parte, mesmo onde não percebemos. De um jovem curioso a bordo do Beagle a um dos cientistas mais importantes da história, a vida de Darwin é uma prova de que uma única mente pode, de fato, revolucionar o mundo. Ele nos ensinou a olhar para a natureza com novos olhos, a ver a história épica escrita nas asas de uma borboleta e no formato de um bico de pássaro. Graças a ele, entendemos que somos parte de uma teia da vida incrivelmente vasta e interligada. Sua percepção do mundo mudou depois de conhecer esses segredos? A verdade sobre a nossa origem é muito mais chocante e maravilhosa do que a maioria das pessoas imagina. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas descubram o verdadeiro legado de Charles Darwin. Muito obrigado por ter acompanhado esta jornada incrível até o final. Foi uma honra explorar esses mistérios com você. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. Até a próxima!